Kamara recebeu o plano secreto de Fedorov. A Rússia está horrorizada com o que a Ucrânia está preparando. O plano de vitória já foi iniciado. Kamara tem sobre sua mesa centenas de projetos para derrotar a Federação Russa. A retaguarda russa e a máquina de guerra do Kremlin não conseguirão mais se esconder, e o primeiro golpe já foi desferido. O fim da vida tranquila para os ocupantes. A Rússia vai arder de Novorossiysk até a retaguarda profunda da Federação Russa. O plano de Fedorov já está funcionando. Os primeiros resultados superaram a si mesmos. Importantes refinarias de petróleo, terminais e navios de Putin foram completamente neutralizados no ESU. Isso é apenas o começo. Contarei todos os detalhes em um instante. Saudações. Este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Prepelica e estas são as últimas notícias. Sensação. Fedorov entregou o plano de vitória e Kamara já o está executando. Centenas de projetos por um único objetivo: a vitória. A Ucrânia começa a transformar o plano em armas e operações concretas. Um dos principais prazos é o final do outono. Foi a primeira coisa que fiz. Mostrei a ele com emoção e alma, expliquei a lógica de como o plano de guerra se decompõe em aquisições e desenvolvimentos. Segundo ele, o planejamento detalhado prevê a divisão da estratégia geral em centenas de projetos individuais, desde a produção de armamentos até a garantia do financiamento necessário. Se você entrar nos detalhes, entende que até o final do outono é preciso produzir mísseis baratos e é necessária pelo menos uma certa quantidade deles. Para isso, é preciso lidar com a cadeia de suprimentos, com os fabricantes, assinar o contrato e encontrar os recursos. Isso é uma decomposição em centenas de projetos. No momento, a principal tarefa é a nomeação de um ministro da Defesa pleno, para que o trabalho do departamento possa continuar. É necessário nomear um ministro da Defesa para que o país continue funcionando. Quando passarmos dessa data, 18 de agosto, quando a Verkhovna Rada retornar do recesso, falarei sobre meu caminho futuro, sobre o que faremos. Tenho as opções B, C e D. É importante trabalhar pela nossa vitória, implementar o plano sobre o qual falamos hoje. E, ao que parece, o plano já está sendo executado a todo vapor. Além disso, a Ucrânia desligará a máquina de guerra russa. As operações ucranianas serão cada vez mais complexas, promete a alta liderança da Ucrânia. O ministro da Defesa interino, Yevhen Kamara, após relatar ao presidente, anunciou planos para destruir a infraestrutura, a frota, a logística, as instalações do complexo de combustível e energia e as empresas que trabalham para a guerra contra a Ucrânia. Nossa operação em Novorossiysk tornou-se única. O ataque combinado foi realizado com mísseis, drones a jato e drones marítimos. A Rússia mostrou-se impotente contra a operação sincronizada dos meios de ataque ucranianos. Este é o resultado de esforços conjuntos e da sinergia que se fortalece nas forças de defesa. Ele observou que o fortalecimento dos ataques em profundidade contra a Rússia é uma das principais prioridades das forças de defesa da Ucrânia. As operações ucranianas tornar-se-ão cada vez mais difíceis de combater. As armas ucranianas tornar-se-ão apenas mais numerosas, os ataques serão mais precisos, a Rússia arderá. É notável que, durante a operação em Novorossiysk, as forças de defesa utilizaram meios de ataque ucranianos combinados de longo alcance. Segundo informações preliminares, 4 navios russos sofreram danos de graus variados. 2 fragatas, Almirante Makarov e Almirante Essen, o pequeno navio de mísseis Buyan-M e um navio de patrulha. Há danos também em outros objetos russos que trabalhavam para financiar a guerra. É perfeitamente justo que a Ucrânia responda à guerra russa. O ataque a Novorossiysk tornou-se uma das operações mais bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, destacam os analistas de OSINT. Além dos navios, foram atingidas instalações do terminal de grãos, do terminal de petróleo de Chescaris e a infraestrutura da base da frota do Mar Negro da Federação Russa. A Rússia tenta mostrar que sua retaguarda está protegida de forma confiável, mas este ataque demonstra o contrário. As armas ucranianas estão penetrando cada vez mais fundo onde Moscou se considerava inalcançável. E o mais importante, tais ataques atingem não apenas o equipamento militar, mas também a capacidade do Kremlin de financiar e continuar a guerra. Drapati começa a agir. Os propagandistas russos estão soando o alarme cada vez mais alto. No Kremlin, parece que estão começando a se preparar para o cenário que mais temiam. No front, eventos estão se desenrolando que podem reescrever completamente as regras da guerra. Novo comando, decisões inesperadas e tecnologias que até ontem pareciam ficção científica. Tudo isso já está funcionando contra os ocupantes. Por que na Rússia começaram a falar repentinamente sobre os cenários mais desfavoráveis para eles? Qual é o novo trunfo que a Ucrânia obteve e por que esta guerra pode parecer completamente diferente muito em breve? Veja a seguir. Drapati está trazendo um verdadeiro inferno para os russos.
Os ocupantes estão sendo encurralados em caldeirões de fogo. No meio dos propagandistas russos, o pânico soa cada vez mais alto. Lá, eles já admitem abertamente, com a chegada do novo comandante em chefe, o exército ucraniano mudará radicalmente as regras do jogo no fronte. O maior terror para os ocupantes é uma operação em larga escala, capaz de cortar sua logística, deixá-los sem suprimentos e, ao mesmo tempo, encurralar as tropas russas em 2 cercos mortais de uma só vez. É exatamente sobre isso que o blogueiro russo Z. Maxim Kalashnikov começou a falar. Além disso, ele praticamente admitiu que o comando ucraniano pode estar preparando um cenário para isolar a Crimeia do território principal da Rússia e cortar o corredor terrestre. E isso, segundo ele, coloca em risco, de uma só vez, 2 grandes agrupamentos militares russos. Eles estão preparando o isolamento da Crimeia como base do nosso agrupamento do Dnieper, que avança no sudoeste. No caso de sucesso deles, surge a ameaça da criação de 2 bolsões. A própria Crimeia se transforma em um bolsão e o suprimento do agrupamento do sul do Dnieper é cortado. Eles podem cortar o corredor terrestre da Crimeia e obter um segundo bolsão já no curso inferior do Dnieper. Na verdade, o propagandista russo admite aquilo sobre o que Moscou preferiria manter silêncio. Se a Ucrânia conseguir interromper a logística dos ocupantes, o exército russo corre o risco de perder não apenas a base principal na Crimeia, mas também o controle sobre toda a direção sul. E o que é mais interessante é que esses cenários hoje já não são discutidos em Kiev, mas na própria Rússia. Mas ainda mais reveladora foi a avaliação do próprio Drapati. Kalashnikov não apenas o reconheceu como um comandante forte, mas, na verdade, lamentou que tal general esteja lutando justamente pela Ucrânia. E acontece que agora, com essa nomeação de Drapati, com sua fama de comandante habilidoso, droga! Como eu gostaria que essas pessoas estivessem do nosso lado. A propaganda russa convenceu o seu próprio público durante anos de que o exército ucraniano supostamente não era capaz de operações complexas. Agora, porém, os seus apoiantes mais fervorosos admitem. É precisamente a nomeação de Drapati que os obriga a calcular possíveis cercos e a pensar nervosamente em opções de retirada. E enquanto os nossos defensores preparam surpresas infernais para o inimigo na frente de batalha, a Ucrânia já iniciou a guerra da próxima geração. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram pela primeira vez um assalto aéreo, no qual os principais participantes foram robôs. O que durante décadas permaneceu apenas como um conceito para os maiores exércitos do mundo, os militares ucranianos já aplicaram diretamente no campo de batalha. Segundo a Forbes, um drone de transporte pesado entregou, profundamente na retaguarda das tropas russas, um complexo robótico terrestre ARK-1, equipado com uma mina antitanque. Após o desembarque, o robô continuou a execução da missão de combate de forma autônoma. Na verdade, este é o primeiro caso conhecido em que um drone transportou outro sistema robótico para o combate, inaugurando um formato de guerra completamente novo. O mais interessante é que os militares americanos desenvolveram esse conceito dos chamados drones marsupiais, onde um drone transporta outro aparelho ou sistema robótico por quase 30 anos. O Pentágono realizou experimentos, criou protótipos, gastou recursos enormes, mas nunca chegou a um uso real em combate. A Ucrânia, por outro lado, tendo um orçamento muito menor, não apenas construiu tal sistema, mas já o está utilizando contra o exército russo. E este não é de longe o único experimento. Os engenheiros ucranianos já criaram todo um ecossistema de plataformas não tripuladas. Grandes drones transportam aparelhos FPV, robôs terrestres lançam drones de ataque diretamente da linha de frente, e drones marítimos tornaram-se, na prática, porta-aviões não tripulados que carregam meios de ataque. Agora, a essa rede, somou-se também um desembarque aéreo de robôs. Essa abordagem resolve o principal problema das plataformas terrestres. Anteriormente, os robôs eram forçados a percorrer lentamente dezenas de quilômetros por terrenos complexos, correndo o risco de ficar presos ou serem destruídos antes mesmo do início da missão. Agora, a parte mais perigosa do trajeto é assumida por um drone de transporte que entrega rapidamente a máquina diretamente na área de execução da tarefa. Não menos importante é o fato de que tal tecnologia pode mudar radicalmente a própria filosofia das operações ofensivas. Se há alguns anos a guerra de manobra era impossível de imaginar sem colunas de veículos blindados e grandes desembarques, agora a primeira onda pode ser composta justamente por complexos robóticos apoiados por centenas de drones. Pessoas e veículos tripulados entram apenas depois que os robôs realizaram a parte mais perigosa da operação e minimizaram os riscos. É exatamente nisso que reside a principal vantagem da nova tática ucraniana.
Cada robô ou drone destruído pode ser substituído, uma vida humana não. Portanto, enquanto o exército russo é forçado a lutar com pessoas, a Ucrânia está transferindo cada vez mais as tarefas mais perigosas para as máquinas. Se o ritmo de desenvolvimento dessas tecnologias for mantido, as futuras operações ofensivas podem parecer completamente diferentes do que os militares imaginavam há apenas alguns anos. E enquanto no Kremlin eles calculam febrilmente os riscos de novos cercos, discutem a nomeação de Dropatov e tentam entender de onde esperar o próximo golpe, a Ucrânia já está mudando a própria natureza da guerra moderna. O novo comando, a nova tática, as novas tecnologias e os robôs, que já realizam missões de combate em vez de humanos, compõem um quadro único que assusta cada vez mais o inimigo. A Rússia tem que se preparar simultaneamente para operações de manobra, ataques à logística, isolamento de direções-chave e uma guerra na qual drones sobem aos céus e complexos robóticos avançam em terra. E para isso, os ocupantes definitivamente não estão preparados. O fim da balística russa. A Ucrânia, juntamente com os parceiros europeus, está a preparar um sistema capaz de mudar as regras da guerra moderna e colocar em risco os ataques balísticos russos. Entretanto, os drones ucranianos estão a conquistar o mundo inteiro. A produção de armas está a escalar rapidamente. Novos acordos com a Europa e os EUA abrem um nível completamente diferente de cooperação em defesa, porque Moscou já não será capaz de parar o avanço militar industrial ucraniano. E como a Ucrânia está se transformando gradualmente em um dos principais centros de tecnologia de defesa da Europa. Todos os detalhes na reportagem a seguir. Este é o fim para os mísseis russos. Enquanto o Kremlin continua a ameaçar a Ucrânia com balística, em Kiev estão preparando uma solução que pode arruinar toda essa estratégia de intimidação da Rússia. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está criando o seu próprio sistema de defesa antimísseis Freya. Um projeto que já é chamado de um dos mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. E se tudo correr conforme o planejado, Moscou pode perder a sua principal vantagem, a possibilidade de realizar ataques com mísseis balísticos contra cidades ucranianas impunemente. Hoje, a defesa contra mísseis balísticos baseia-se quase inteiramente nos sistemas americanos Patriot. Mas esses mísseis são extremamente caros, produzidos lentamente, e a sua quantidade depende diretamente de novos fornecimentos dos Estados Unidos. É precisamente devido à escassez de interceptadores que a Rússia ainda espera conseguir romper a defesa ucraniana com ataques massivos. Mas, ao que parece, essa aritmética pode deixar de funcionar muito em breve. O novo sistema Freya está sendo construído com base no princípio de um kit de montar. A Ucrânia está criando seu próprio míssil interceptador FP-7X e uma plataforma de lançamento móvel, enquanto os parceiros europeus fornecem radares modernos, sistemas de orientação, centros de comando e eletrônicos. O resultado deve ser um sistema que não dependa de um único fabricante e que possa ser rapidamente escalado de acordo com as necessidades do fronte. E o mais doloroso para o Kremlin é o preço. Um lançamento do míssil FP-7X pode custar cerca de 5 vezes menos do que um interceptador Patriot. Isso significa que a Ucrânia pode potencialmente produzir significativamente mais mísseis de defesa e não será mais forçada a economizá-los apenas para proteger Kiev ou alguns poucos objetivos estratégicos. Se o projeto for bem sucedido, os mísseis russos não encontrarão apenas baterias Patriot isoladas, mas uma rede de defesa antimíssil ucraniana significativamente mais densa. É revelador que, enquanto a Rússia continua a se gabar de seus 100 análogos, a Ucrânia está construindo um sistema ao qual já aderiram mais de 10 Estados europeus e 13 parceiros industriais. Na verdade, não se trata apenas de criar mais um complexo de defesa aérea, mas de formar uma nova arquitetura europeia de defesa antimíssil, onde componentes críticos serão produzidos em vários países simultaneamente. E isso significa que o Kremlin já não poderá contar com o fato de que basta bloquear os fornecimentos de uma única direção, embora para o funcionamento pleno ainda seja necessário passar pela etapa mais difícil. O míssil ucraniano já realizou o primeiro voo de teste controlado, mas ainda falta a integração de todos os componentes do sistema e a primeira interceptação real de um alvo balístico. A empresa Firepoint espera alcançar isso já em meados de 2027. Se isso acontecer, a Rússia corre o risco de perder uma das ferramentas mais perigosas de pressão sobre a Ucrânia, a chantagem balística, que o Kremlin considerou durante anos uma arma praticamente infalível. E parece que as tecnologias militares ucranianas já estão indo muito além das fronteiras da própria Ucrânia.
Enquanto o Kremlin sonha em destruir a produção ucraniana com mísseis e drones, os países europeus, pelo contrário, estão começando a transferir os desenvolvimentos de defesa ucranianos para seus próprios territórios, para que nem mesmo os ataques massivos da Rússia possam impedir sua produção. É exatamente esse passo que a Lituânia está preparando no âmbito do acordo bilateral Drone Deal. Vilnius planeja localizar a produção de drones ucranianos em seu território. Não se trata apenas da compra de produtos acabados, mas da produção completa de drones ucranianos utilizando tecnologias ucranianas e investimentos conjuntos dos dois Estados. Para o Kremlin, esta é uma notícia muito desagradável. Se antes a Rússia podia esperar que, ao atacar as empresas ucranianas, conseguiria retardar a produção de drones, agora essa lógica começa a desmoronar. O complexo militar industrial ucraniano está, na verdade, a expandir-se para além das fronteiras do país e a tornar-se gradualmente parte da indústria de defesa europeia. Na Lituânia, espera-se não só produzir drones ucranianos mais rapidamente, mas também atrair os seus próprios engenheiros para este processo, integrar tecnologias ucranianas e aumentar a capacidade de produção. Além disso, várias empresas de defesa ucranianas já receberam permissão para iniciar atividades no país e os fabricantes de drones ucranianos estão a testar ativamente os seus novos desenvolvimentos em campos de treino lituanos. O complexo militar ucraniano integra-se cada vez mais aos sistemas de defesa ocidentais, reduzindo as chances do Kremlin de bloquear suprimentos. Zelensky confirmou que a Ucrânia amplia a produção conjunta de armamento com aliados. Continua o trabalho para localizar na Ucrânia os tipos de armamento ocidental de que precisamos. Haverá uma expansão significativa desta área. Por enquanto, sem detalhes, mas agradeço aos parceiros na Europa pela prontidão em apoiar a nossa resiliência a longo prazo, precisamente desta forma, através da localização e de produções de defesa conjuntas. Na verdade, trata-se de uma mudança de longo prazo nas regras do jogo. Se antes a Ucrânia esperava predominantemente por equipamentos prontos dos parceiros, agora cada vez mais armamentos modernos podem ser produzidos diretamente na Ucrânia ou em cooperação com empresas europeias. E isso significa entregas mais rápidas, maiores volumes e uma dependência significativamente menor de decisões políticas ou de uma logística internacional complexa. Não menos importante continua sendo a área de defesa antiaérea. Segundo Zelensky, a Ucrânia continua em negociações ativas com os Estados Unidos e aliados europeus em relação a novos pacotes de apoio. Estamos trabalhando com o lado americano e com parceiros na Europa para obter os pacotes de apoio necessários para a Ucrânia. Não é fácil, mas contamos que o resultado virá. Mísseis para defesa antiaérea são necessários em nossos lançadores e não em depósitos em algum lugar longe das ameaças reais. Além disso, após as últimas negociações no Silosiero, as partes já concordaram com novos formatos de cooperação entre empresas de defesa ucranianas e americanas. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas em Kiev dizem abertamente: essa interação deve fortalecer significativamente o exército ucraniano. E se somarmos a isso as novas produções europeias, projetos conjuntos com drones e o desenvolvimento da nossa própria defesa antimísseis, torna-se evidente. A Ucrânia está gradualmente passando do modelo de receptora de ajuda para o modelo de uma das principais produtoras de tecnologias militares modernas na Europa. E esse é talvez o principal sinal para Moscou. A Ucrânia não luta mais sozinha. Ela está gradualmente exportando não apenas armas, mas também sua própria experiência de combate, tecnologias. Isso significa que mesmo que o Kremlin tente destruir fábricas, drones ucranianos seguirão saindo das linhas de montagem, não só na Ucrânia, mas também em países europeus. Putin está perdendo seu trunfo. Enquanto Moscou continua ameaçando com novos ataques de mísseis, nos bastidores já estão sendo iniciados processos capazes de mudar radicalmente as regras do jogo. Os parceiros apoiaram a Ucrânia incondicionalmente. O que até pouco tempo parecia impossível, hoje está gradualmente se tornando realidade. E se este plano funcionar, o sistema balístico russo corre o risco de se transformar de uma arma principal de chantagem em um brinquedo caro e quase inútil. Todos os detalhes explosivos na reportagem. A balística russa está vivendo seus últimos dias. A Ucrânia está, na verdade, integrando sua defesa com a OTAN e os parceiros ocidentais em um mecanismo único. No Kremlin, eles passaram anos ameaçando com mísseis invencíveis e agora são forçados a observar como um verdadeiro escudo anti-mísseis está sendo construído ao redor da Ucrânia. E quanto mais forte se torna essa unidade, mais alto soa o pânico em Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky realizou uma conversa telefônica com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.
O tema principal foram os ataques russos em massa e a busca por soluções que devem fortalecer definitivamente a defesa ucraniana contra ataques balísticos. Kiev e a sede da aliança estão coordenando o trabalho com estados que possuem os mísseis interceptadores necessários e estão dispostos a ajudar a Ucrânia. É importante eliminar toda a burocracia e tomar as decisões políticas necessárias. Literalmente todos os dias, a vida das pessoas aqui na Ucrânia depende da determinação dos parceiros na Europa e na América. Isso não é tudo. Após mais um ataque russo, o ministro da Defesa do Reino Unido chegou a Kiev. Com ele também discutiram o fortalecimento da defesa das cidades ucranianas contra ataques balísticos. Segundo o presidente, a Rússia busca aumentar significativamente a produção de mísseis balísticos já para o inverno. Portanto, é necessário agir preventivamente. Discutimos como o Reino Unido pode ajudar a Ucrânia a proteger melhor as cidades e comunidades contra tais ameaças balísticas em níveis bilaterais e multilaterais. E isso já não é apenas mais uma rodada de negociações diplomáticas. Enquanto em Moscou tentam intimidar o mundo com novos ataques de mísseis, a Ucrânia, juntamente com seus parceiros, busca uma maneira de tornar essas armas inúteis. Cada nova decisão política, cada lote adicional de mísseis interceptadores e cada passo dado um em direção ao outro transformam a chantagem russa com mísseis em uma aventura cada vez mais cara e menos eficaz. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatizou que a Ucrânia não pretende depender apenas da ajuda externa. Paralelamente, continua o trabalho na criação de um sistema próprio e moderno de defesa antiaérea e antimíssil em conjunto com parceiros internacionais. E isso significa que o Kremlin corre o risco de perder seu principal instrumento de pressão não apenas hoje, mas também no futuro. Durante a reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que as forças de defesa da Ucrânia continuarão a destruir os lançadores de mísseis balísticos russos diretamente no território da Rússia. O objetivo principal é reduzir ao máximo o número de ataques contra cidades ucranianas e infraestrutura crítica. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo, reduzindo assim os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazê-lo. E enquanto a Rússia tenta aumentar a produção de mísseis balísticos, a Ucrânia prepara um ataque duplo contra ela. Por um lado, a caça aos lançadores, por outro, a criação de seu próprio escudo antimísseis junto com parceiros ocidentais. O que há alguns anos parecia apenas um plano, hoje está gradualmente se tornando realidade. Portanto, muito em breve, a balística russa pode perder o status de principal trunfo do Kremlin. O nosso Ukroboronprom e o setor privado, o nosso complexo industrial de defesa da Ucrânia, devem trabalhar e concentrar-se, juntamente com os parceiros, na construção de um sistema nacional de defesa aérea. Estamos falando do projeto Freya, um novo sistema de defesa antimíssil ucraniano-europeu, que já é chamado de um dos projetos de defesa mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. Seu principal objetivo? Criar um escudo antibalístico próprio, que não dependerá de nenhum fornecedor ou de decisões políticas de um Estado individual. A Ucrânia já não está apenas pedindo armas, ela está se tornando parte da produção de defesa europeia. O sistema está sendo montado como um quebra-cabeça. A Ucrânia cria o míssil interceptador e o lançador, enquanto empresas europeias adicionam radares, sistemas de orientação, eletrônicos e centros de comando. Em outras palavras, isso já não é apenas ajuda à Ucrânia, é um projeto de defesa conjunto, no qual um verdadeiro veredito está sendo preparado para a balística russa. 10 países já se juntaram à coalizão antibalística. Eles financiam e desenvolvem conjuntamente um sistema que, no futuro, deverá fortalecer significativamente a proteção do céu ucraniano. Além disso, os novos antimísseis devem ser várias vezes mais baratos que o Patriot, o que significa que poderão ser produzidos em massa. E então, a chantagem balística com a qual Putin assustou a Ucrânia e o mundo durante anos começará a perder a sua eficácia. O primeiro protótipo funcional do Freya é esperado já em 2027, após o que poderão começar os testes dos primeiros complexos. Se o projeto for implementado com sucesso, a Ucrânia terá o seu próprio escudo antibalístico multinível e a Rússia arrisca perder a sua principal vantagem militar, a capacidade de atacar cidades ucranianas com mísseis balísticos impunemente. Parece que o Kremlin está entrando gradualmente em uma realidade completamente nova. Onde a Rússia antes apostava no medo, agora nasce um sistema construído sobre tecnologias compartilhadas, produção e unidade aliada. Agora não será a Ucrânia que se adaptará à balística russa, mas sim a própria Rússia que terá de encontrar uma nova forma de chantagem, porque a antiga está perdendo força rapidamente.
O que achou dos últimos acontecimentos? Comente abaixo. Vem muito mais por aí. Fiquem por dentro do que é mais importante e não se esqueçam de deixar o like. Céus pacíficos sobre suas cabeças.